Olha, começa nesta semana a segunda fase do Open Bank. A gente vai falar muito aqui quando você, por exemplo, quer criar conta em um banco para receber salário, em outro para fazer seus investimentos, em outro para... tanto banco que a gente tem que criar, né, para sacar dinheiro, enfim. A gente tem várias oportunidades ali, só que isso, na verdade, a facilidade se torna um grande dificultador, né, Pri? Tem alguma estratégia para resolver esse problemão? Então, primeira coisa, acho que é se informar, né? Tentar entender como que funciona e tudo, para daí você entender quais são os próximos passos e tal, porque essas novidades, elas vêm, empolgam muito, mas que nem a gente viu com o Pix, muita gente acabou caindo em fraude também, né? Então, tem que ter um certo cuidado, entender como que está funcionando, mas os especialistas dizem que é um sistema bem seguro. E eu vou explicar então um pouco para vocês aí. Vambora, tá então contigo. Vamos lá. Bom, primeiro a gente preparou aqui um telão para mostrar o que é o Open Banking. Então, basicamente uma frase definindo um conjunto de regras que permite o compartilhamento de dados. Então, o cliente passa a ser dono dos próprios dados. Ele pode fazer um pedido para a instituição que ele não tem conta hoje, perguntar quais são as taxas que ela oferece, quais são as condições de empréstimo, e ele vai lá para o banco A, por exemplo, que é o banco que ele já tem conta, e pede para esse banco disponibilizar os seus dados para esse outro banco, e aí com isso, com o novo banco, de posse desses dados, do histórico de crédito dele, que antes ficava só com aquele banco que ele já tinha relacionamento, ele consegue ver se esse novo banco vai oferecer condições de empréstimos melhores para ele. Então, essa é uma das vantagens do Open Banking. A gente vai ver daqui a pouco os benefícios, mas antes eu queria também explicar como que funciona o Open Banking. A gente tem uma informação importante dentro do Open Banking, uma tecnologia por trás do Open Banking, que é o API, que é basicamente uma interface que permite padronizar os sistemas entre os bancos. E a partir dessa padronização, os bancos vão conseguir se conversar e comunicar esses dados dos clientes. Outra informação importante é que o processo todo ele vai acontecer em 4 etapas. Eu arrumei uma cola aqui para eu não perder as datas, porque são muitas datas. A segunda fase de implementação do Open Banking começa agora, dia 15, nessa quarta-feira. E aí, nessas fases, elas vão sendo divididas, essas 4 etapas vão sendo divididas em ciclos. E daí, esse ciclo de agora, ele vai terminar até setembro, depois tem um novo ciclo e o processo todo do Open Banking de implementação termina só em 2022. Inicialmente, nessa semana, então, o consumidor não deve sentir muito na prática como funciona o Open Banking, porque ele vai ser disponibilizado para 0,1% da base de clientes das instituições financeiras que vão fazer parte desse novo ecossistema. Mas, aos poucos, as instituições financeiras vão fazendo seus ajustes para que o serviço seja disponibilizado, então, para um número maior de pessoas. Agora eu vou falar aqui sobre os benefícios, então, dessa nova tecnologia, desse novo conjunto de regras. A gente tem alguns aqui, como o fim do monopólio da informação, redução da burocracia, aumento da competição, aumento da tecnologia, aumento da qualidade do serviço e preços e condições. Então agora, antes a gente lembra assim, né, a gente fala muito sobre isso em finanças, a gente tinha os bancos muito oligopolizados e com os dados do cliente fechados. O que acontece com o Open Banking agora é que você não vai mais precisar depender do banco para ter o seu histórico financeiro. Você passa a ser dono do seu histórico e aí com isso outras instituições podem te oferecer serviços melhores. Por isso a gente tem todos esses benefícios em termos de tecnologia, competição e etc. Faz parte de toda essa conversa que a gente tem de LGPD, de compartilhamento de dados e para onde a gente está caminhando aí. E é diferente da portabilidade, né? Não dá para... Então, é diferente da portabilidade, mas você lembrou assim de um ponto que eu queria muito ter falado e eu ia esquecer. A portabilidade, o processo é um pouco parecido. Então, assim, na portabilidade, o cliente não pode ser cobrado pela portabilidade. O banco é obrigado a prestar essas informações numa certa data para que o cliente possa ter a escolha de passar aquela operação de empréstimo para uma outra instituição. E com o Open Banking é um pouco parecido também. Então, os bancos eles vão ser obrigados a seguir certas regras para fornecer esses dados e sem cobrar taxas dos clientes.